Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo. Vamos dar continuidade, então, às nossas devocionais aqui no livro de Atos. E hoje, então, vamos para o capítulo 13. Fazemos a leitura dos versos 4 até o verso de número 12, que diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida e dali viajaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, queridos, logo depois do envio da igreja aos missionários Saulo e Barnabé, logo então, no início da sua caminhada, na sua primeira viagem missionária, eles já encontram a primeira resistência. A primeira resistência não é uma resistência aí de alguém querendo prendê-los, chicoteá-los, enfim, é uma perseguição aqui de Elimas, o mágico, é algo espiritual, não é? Eles são encontrados aí, eles foram chamados, na verdade, pelo procônsul para... Esse procônsul ouviu falar certamente do Evangelho, ouviu falar de Saulo e de Barnabé, e os chama para saber mais a respeito do que eles falavam. E esse Elimas, esse mágico, feiticeiro, ocultista, estava impedindo, então, que o procônsul compreendesse o Evangelho, ouvisse o Evangelho, acolhesse, enfim, as palavras de Paulo. Mas, primeiramente, Paulo e Barnabé, eles vão pregar na sinagoga. Eles saem lá de Antioquia, a cidade onde havia a igreja que os estava enviando, e eles, então, o primeiro lugar que eles procuram, na cidade em que eles chegam, é uma sinagoga. Eles vão pregar para os judeus. Eles vão falar do Evangelho dentro de uma sinagoga, onde é um lugar onde eles têm conhecimento, onde eles têm afinidade, onde os judeus, obviamente, entendem muitas coisas a respeito de Deus. E isso certamente facilitaria muito a comunicação de Paulo e de Barnabé, pois havia ali um ponto de contato fácil para eles iniciarem, então, a pregação do Evangelho e atingirem, então, as mentes e os corações daqueles judeus. Então isso é uma das coisas que nós podemos aprender na missão. Quando vamos conversar com alguém a respeito do Evangelho, devemos procurar um ponto de contato, alguma coisa que nos facilite a pregação do Evangelho, nos conduza a trazer a mente, o coração, a atenção daqueles com quem a gente fala, para depois, então, nós levarmos o Evangelho. Então essa é a primeira coisa que nós podemos aprender aqui com este evento. Em segundo lugar, aquilo que já mencionei no início, rapidamente, que já no início da caminhada, a primeira coisa que aconteceu com eles, quando eles foram pregar o Evangelho, era já algo contrário, uma oposição. Não é? Então, basta nós nos movermos, nos movimentarmos para pregar o Evangelho e nós vamos sofrer oposição. Oposição de Satanás, como o caso usando esse Elimas, esse
falso profeta, esse que estava querendo perverter o coração de Sérgio Paulo quando ele ouvia então a mensagem. Então nós temos que ter essa consciência de que vamos sofrer oposição das pessoas com quem nós vamos tratar a respeito do Evangelho. Oposição de diversas maneiras. Aqui foi esta oposição deste falso profeta querendo desviar então a mente e o coração de Sérgio Paulo para que ele não ouvisse nem a Paulo e nem a Barnabé. Mas em terceiro lugar, o que nós vemos aqui é que tanto Paulo quanto Barnabé e a equipe missionária, pois João, Marcos estava com eles, conforme o texto mostra para nós, é que eles estavam comprometidos com Cristo e com a palavra de Cristo. Pois o texto vai dizer que a mão do Senhor estava com eles. E por isso Elimas ficou cego. Paulo com coragem, cheio do Espírito Santo, Paulo com discernimento, com poder, ele pega e ora ao Senhor e dessa maneira o Senhor impede que Elimas continue com a sua ação maléfica contra Sérgio Paulo e especialmente contra a pregação do Evangelho. Então ele fica cego, um milagre acontece ali, não é? Algo extraordinário acontece ali, pelo poder de Deus, Elimas fica cego e, portanto, não mais podendo enxergar, não poderia mais atrapalhar ali a pregação do Evangelho. Então, nós podemos aprender outra coisa aqui também, não é? O Senhor está conosco. É para levarmos o Evangelho, é a ordem dele, levarmos o Evangelho a todas as nações, é a promessa dele lá em Mateus 28, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Não é isso? Pois então, aqui está uma prova real de que, de fato, aonde Deus conduz o seu povo à pregação do Evangelho, ele estará lá, junto com sua mão, cuidando, dirigindo, sarando, enfim, fazendo a obra acontecer. Isso que vai acontecer com aqueles que são contrários à palavra de Deus. Eles vão sofrer as consequências de agirem contra o Evangelho, porque Deus, de fato, anda com os seus. Mas e por último, nós podemos observar aqui, então, no final, no versículo de número 12, diz assim: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Sérgio Paulo, ele foi convertido não por causa do milagre que ele viu, não por causa dos atos extraordinários de Deus, pelos milagres que Paulo, pelas mãos do Senhor, acabou fazendo ali, de fazer com que aquele Elimas ficasse cego. Mas Sérgio Paulo foi convertido por causa da palavra de Deus. Ele ficou maravilhado com a doutrina de Deus, com o ensino, com o Evangelho, com o amor, com a pessoa e com a obra de Jesus Cristo. É isso que converte as pessoas, é isso que transforma o coração das pessoas, é isso que traz os eleitos do Senhor para o próprio Senhor. Então, é assim, quando o Evangelho é pregado integralmente, Deus de fato age com o poder do seu Santo Espírito. O milagre físico existiu? Claro que existiu, como aconteceu com esse Elimas tendo ficado cego, mas de fato isso aconteceu. O milagre foi um meio que Deus usou para que a palavra não fosse interrompida, mas que a palavra pudesse de fato chegar completamente à mente e o coração, aqui neste caso, de Sérgio Paulo. E é assim em todo tempo, em todo lugar, na medida em que nós somos dispostos, e pois já fomos chamados para o Senhor, para ir ao todo mundo e pregar o Evangelho, desta maneira então, o Senhor estará conosco. Ele é de fato o Senhor sobre a missão, sobre nós, sobre todas as coisas. E aonde quer que o seu Evangelho seja pregado, há de Deus fazer a sua vontade. E havendo lá os seus escolhidos, os seus eleitos, eles virão ao Senhor por conta da pregação do Evangelho da salvação, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que aprendamos então com essas palavras e que apliquemos às nossas vidas e assim glorifiquemos a Deus. A igreja vai sendo edificada e as pessoas, o povo de Deus, aqueles que Deus vai chamando, eles vão sendo salvos para a sua própria glória. Em nome de Jesus. Amém.